Você sabe qual que é a hora certa de trocar suas marantas de vaso? Se você ainda não sabe, fica aqui que hoje eu vou te contar os critérios que eu uso para trocar as minhas marantas de vaso. Se você está chegando hoje aqui, o meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas. Tudo relacionado a plantas, cuidado com as plantas, paisagismo, dicas de jardinagem e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazendo os vídeos à medida que vocês me pedem. Então vamos lá. As marantas, elas são o símbolo icônico da Urban Jungle. E ela é uma planta que tem certas peculiaridades. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal em que eu falo sobre as marantas, mas eu nunca falei especificamente sobre trocar marantas de pote. Isso porque existem algumas peculiaridades no solo que a gente deve respeitar para que a planta tenha um bom aproveitamento do seu potencial. Aqui eu tenho uma Gepérsia orbifolia. As pessoas também conhecem como Calathea orbifolia, tá cheio de mosquito. Ai meu Deus. E aqui eu tenho uma Chinanthe bulemaxi, que é uma híbrida da Chinanthe bulemaxi. Essa aqui é a Chinanthe bulemaxi mint. Eu vou deixar o nome dela certinho aqui embaixo para vocês. E eu escolhi essas 2 plantas para mostrar para vocês porque elas estão precisando de trocar o pote, apesar de estarem bem diferentes. Vocês podem ver que as 2 estão bem diferentes, mas as 2 precisam de trocar o pote na minha concepção. Esses são os critérios que eu uso para trocar pote. Não é nada que você vai encontrar em outros lugares, porque é a minha observação como paisagista, como bióloga, do comportamento das plantas. Então vamos lá, eu vou começar com a Gepérsia. Teoricamente, se vocês repararem, ela não parece que está precisando de trocar de vaso, né? Porque ela não está tão cheia, as folhas estão saudáveis, você pode ver que as folhas estão bem. Só que essa planta já está nesse pote há uns 4, 5 meses. Ela começou a se desenvolver muito bem aqui. Quando eu coloquei essa planta nesse pote, ela estava pequena e começou a se desenvolver. Só que de repente ela parou completamente de se desenvolver. E o regime de rega continuou o mesmo, ela fica no banheiro daqui de casa, então a umidade não diminuiu, portanto, está na hora de trocar o vaso. E eu percebi isso porque, por causa dessas folhas. Essa folha aqui dela é uma folha pequena, é uma folha bebê que não se desenvolveu. Ela ficou amarela antes de chegar ao tamanho que ela deveria. E as folhas grandes pararam de crescer também. Então, eu cheguei à conclusão de que ela precisa ser trocada de pote. Então essa é uma das características. Se você tem uma planta que já está há muito tempo num pote, por mais que ela não esteja muito cheia, mas ela parou de se desenvolver, e você mantém tudo igual, todo o resto igual, rega igual, borrifando água, normalmente, mesmo assim ela não cresce, pode ser que ela esteja precisando ser trocada de pote. Então eu vou trocar essa aqui de pote. No caso da bulemaxi, é o oposto. Essa aqui tá bem vazia, você tá vendo? Essa aqui tá bem cheia. Mas a consequência de não trocar as plantas de vaso, as consequências são muito parecidas. Por quê? Quando você tem uma planta assim muito cheia e você não troca ela de vaso, as folhas elas param de se desenvolver. Olha, essa aqui era uma folha pequena, essa aqui é uma folha nova que cresceu aqui no meio e ela não se desenvolveu. Ela começou a amarelar e a ficar seca antes de chegar num tamanho maior ou no tamanho que ela deveria ficar, que é até um pouco maior do que isso. Além disso, as folhas adultas da planta, as folhas adultas também pararam de se desenvolver. Então, mais um indício de que ela precisa ser trocada de vaso. E essa aqui está muito fácil de entender que precisa, ela está muito cheia. E é muito importante, quando a planta está cheia desse jeito, trocar de vaso, porque um ambiente como esse, assim muito cheio, é propício a desenvolvimento de fungos, principalmente em plantas como marantas, que precisam de ter o solo sempre bastante úmido e bastante umidade na folhagem. Se você junta solo úmido com umidade na folhagem e ainda um local muito fechado, isso é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, quando você não troca sua planta de vaso, porque você tem dó, não quer mexer ou não tira o excesso de folhagem que está ficando seca, você está prejudicando a sua planta, porque justamente você está propiciando um ambiente perfeito para o desenvolvimento de patógenos. Então são basicamente essas características que eu olho
para a planta na hora de trocar a planta de pote. Existem características externas à planta. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima e na descrição do vídeo. Outras características que você também deve olhar na hora de trocar a sua planta de vaso. Só uma observação que eu gosto muito de fazer em relação ao vaso, que eu falei no outro vídeo e vou repetir nesse. Quando você for trocar a sua planta de vaso, não troque por um vaso muito maior. Isso porque a quantidade de água que um vaso maior retém, às vezes é muito maior do que a capacidade que a planta tem de absorver. Então você vai ter uma terra muito encharcada e isso pode prejudicar a sua planta. Então, eu sempre troco por um vaso uma vez maior, no máximo 2 vezes maior. Isso vai aumentar as vezes que você vai ter que trabalhar na sua planta? Sim, vai aumentar. Só que a sua planta vai responder muito mais e você corre muito menos risco de perder a sua planta, tá bom? Em relação ao solo que eu vou colocar nessas plantas, eu vou aproveitar esse solo porque a terra dele está muito boa, então eu vou aproveitar. Só que eu vou colocar mais algumas coisas que eu sempre gosto de colocar quando eu estou mexendo com marantas. Porque a gente sabe que maranta é uma planta que dá trabalho. Elas normalmente são mais exigentes de cuidado. Mas a gente pode diminuir esses cuidados de ficar pegando sempre na planta ou ficar sempre preocupado com a rega da planta, trabalhando bem o solo. Você tem que ter um solo bastante drenável, você não pode ter um solo encharcado, mas você precisa também de reter um pouco mais de água, porque as marantas, não interessa se ela é uma Tinanter, se ela é uma Guepérsia, se ela é uma Calatheia ou se ela é uma maranta mesmo. Qualquer uma delas não gosta que fique seco entre os regimes de rega. Então, ela gosta de um pouquinho de água sempre no solo. Se você deixa o solo ficar seco, começam a aparecer essas pontinhas amarelas, esses pontinhos amarelos aqui, que vai aparecer em folhas velhas, tá? É normal à medida que a planta vai envelhecendo, ela vai ficando com folhas amarelas, as pontinhas amarelas ou marrons e vai morrendo. Se na sua planta começa a aparecer folhas marrons na folhagem ainda nova, isso pode ser porque o solo está um pouco seco demais para elas, tá bom? E outra coisa que eu gosto muito de ressaltar é que com marantas eu sempre trabalho com água filtrada. Eu não coloco água de torneira nas marantas porque a água de torneira tem muitos minerais e muitas vezes pontinhos mais marrons na planta são consequência do acúmulo de minerais na ponta. Então eu diminuo isso regando com água filtrada. Todas as outras plantas elas podem ser regadas assim com água normal mesmo. Em relação ao solo, eu vou aproveitar esse solo que está aqui e vou trabalhar um pouquinho mais colocando um substrato rico em fibra de coco para dar uma bastante aerada e vou trabalhar também com vermiculita. A proporção que eu uso é 20% de vermiculita para 80% de solo. Por quê? Essa quantidade vai reter bastante água. Então, em vez de você ter que molhar todo dia a sua maranta, você pode molhar a cada 3, 4 dias e o solo ainda vai continuar úmido, porque a vermiculita ela tem essa capacidade de reter água no solo. E além disso, eu vou trabalhar também com um pouco de bocache. Vou colocar um pouco de bocache para ela crescer e se desenvolver melhor. A adubação das marantas eu também faço a cada 6 meses. Não fico adubando planta o tempo inteiro, porque isso pode, inclusive, estressar e queimar a raiz da planta. Então, a cada 6 meses. Essa aqui eu resolvi colocar num vaso 2 vezes maior, porque realmente a urbifólia ela cresce muito. Então eu preferi colocar num pote 2 vezes maior. Já a maranta, como ela tá bem acostumada com um pote bem pequeno, eu resolvi colocar um pote 1 vez maior só, tá? Mas a regra vale, tá? Não coloque
em potes muito grandes para a planta não sentir muita diferença. E, por fim, eu queria mostrar para vocês, eu não estou sendo patrocinada por essa marca, tá? Eu achei essa marca na internet porque eu estava procurando alguma coisa para acrescentar no solo para melhorar a biota do solo. Porque quando eu faço jardins, eu sempre aplico para dar um boom no crescimento e o jardim crescer rápido, os jardins que eu faço. E eu achei esse biocompost e eu gostei muito dele. O biocompost é um concentrado de bactérias. Eu não estou ganhando nada por isso. E eu só estou mostrando para vocês porque realmente é um produto que eu gostei demais. Além dele acelerar a compostagem, caso você tenha uma composteira em casa, ele também estimula o crescimento das plantas. Ele tem um concentrado de bactérias que estimula a produção de alcina, por exemplo, que é um hormônio de crescimento da planta, e vários outros benefícios que tem nesse composto. Ele é um concentrado, então assim, eu uso, ele vem com esse medidor aqui, eles mandam com esse medidor, é 5 ml, 5 ml é isso aqui, gente, ó, não é nada, 5 ml para 1 litro de água, eu ainda coloco 5 ml para 2 litros de água e rega abundante, tudo que você tem que regar, tudo que der para regar com 1 litro de água, você rega com esse concentrado. O que eu senti é que as plantas desenvolvem mais rápido e elas ficam mais saudáveis, porque esses micro-organismos que tem aqui combatem outros micro-organismos que são patógenos às plantas, então vale muito a pena, tá? Não achei caro, eu acho que eu paguei R$89. Isso aqui dá pra sempre, porque isso aqui é feito para produção agrícola, mas esse aqui especificamente é feito para jardim, né? E cara, se for usar no seu jardim, nas suas plantas, você vai ter isso aqui, é capaz que a validade passe e você não usa tudo, tá bom? Então eu aplico ele a cada 6 meses junto da adubação e pronto, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês se interessem, é no Mercado Livre que eu comprei. Ah, tem que agitar antes. Esse aqui eu já usei, porque eu usei no jardim que eu fiz, em 2 jardins. Olha, eu usei em 2 jardins, eu acho que eu não usei nem 3 vezes do produto, em áreas grandes, mais de 200 metros quadrados. Então é tipo muito pouquinho mesmo que tem que usar. Não pode usar muito, porque se você usa muito, você produz, a planta começa a produzir muito hormônio e aí ela pode morrer. Então assim, é um pouquinho só, viu? É esse tantinho aqui, tá vendo? É um gelzinho, é bem pouquinho. Aqui tem 2,5 litros de água, eu jogo. Ainda enfio isso aqui lá dentro pra lavar. E rega sua planta. Observação muito importante que muita gente não faz. Quando você vai molhar a sua planta, assim que você faz o transplantio dela, é essencial que você regue bastante até a água escorrer. Rega muito mesmo, para a terra assentar, porque aí agora é a hora de você completar. Caso falte terra, é a hora de completar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e toque o sininho. Toda semana eu coloco vídeos novos a respeito de cuidados de planta, dicas de paisagismo e jardinagem. Até a próxima, pessoal! Tchau!